Olá. Vamos direto ao ponto hoje. A gente está mergulhando no material de revisão sobre fundamentos de enfermagem, sabe? O foco específico é exame físico, mais precisamente temperatura corporal e pulso. Queremos extrair o essencial aqui. O material já começa com classificações, definições, bem detalhado sobre febre. Parece que não é uma coisa só, né? Tem vários tipos. Exatamente. E olha, entender essas diferenças é, assim, crucial na prática clínica diária. A febre, ou pirexia, como a gente chama tecnicamente, ela acontece quando os mecanismos do corpo para perder calor, sabe, não dão conta da produção excessiva de calor. Entendi. Aí temos a primeira, a febre sustentada. A temperatura fica lá em cima, constantemente acima de 38 graus Celsius. E varia muito pouco. 38. Ok, essa é a constante. Mas e a febre intermitente? O material cita essa também. A intermitente é diferente. Ela tem picos de febre, mas esses picos são intercalados com períodos de temperatura normal. O importante é, a temperatura volta ao normal pelo menos uma vez a cada 24 horas. Ah, tá. E isso diferencia da remitente, então. Justamente, a remitente também tem picos e quedas de temperatura, só que ela nunca volta ao valor normal dentro dessas 24 horas. Fica sempre acima. Entendi a diferença. Bem sutil, mas importante. Sim, clinicamente relevante. E tem mais uma aqui. Febre reincidente. Essa parece que vai e volta em períodos mais longos, né? Dias, talvez. Isso, são períodos com febre seguidos por períodos de temperatura normal, e esses ciclos podem durar mais de 24 horas. E atenção, né? Às vezes chamam de recidivante, recorrente ou ondulante. São sinônimos para a mesma coisa. Bom saber para não confundir. É. E ainda tem outros padrões, tipo a febre regular ou séptica. Essa é bem caótica. Picos muito altos, quedas bruscas, às vezes até a pirexia. Totalmente imprevisível. Muitas vezes está ligada a quadros infecciosos graves, sepse. Nossa. E tem a contínua também, que é sempre acima do normal. Mas as variações são pequenas, tipo até 1 grau Celsius só. Certo. Agora, o material traz um ponto de alerta máximo que me chamou a atenção. Termoplegia. Isso sou bem grave. E é gravíssimo. É uma emergência médica, tá? Mortalidade alta. Geralmente resulta da exposição prolongada ao sol forte ou calor intenso. Basicamente, os mecanismos de perda de calor do corpo falham completamente. A definição clássica é uma temperatura corporal de 40 graus Celsius ou mais. 40 graus. É um quadro extremo. Reconhecimento rápido é chave, imagino. Fundamental. E um ponto que sempre gera um pouco de confusão. Febre e hipertermia não são a mesma coisa. Qual a diferença essencial, Evelyn? Ótima pergunta. Essa distinção é, assim, fundamental. Na hipertermia, o corpo superaquece, sim, ou porque não consegue perder calor ou porque produz demais. Mas, e aqui está o ponto-chave. O termostato do corpo, lá no hipotálamo, não mudou o ponto de ajuste. Ele continua setado pro normal. O problema é físico, de dissipação. Ah, entendi. Na febre, o próprio termostato é reajustado para cima. Exatamente. O corpo acha que a temperatura normal deveria ser mais alta. Na hipertermia, não. O corpo sabe que está quente demais, mas não consegue esfriar. E ainda tem um subtipo, a hipertermia maligna. É uma condição hereditária rara, mas muito perigosa, desencadeada por alguns anestésicos. Certo. Bem clara a diferença agora. E do calor extremo, vão para o outro lado, a hipotermia. Isso, o contrário, né? Acontece quando o corpo perde mais calor do que consegue produzir, geralmente por exposição ao frio. A gente classifica pela temperatura corporal. Tem a hipotermia leve, que vai de 34 a 36 graus Celsius. 34 a 36. Depois a moderada, de 30 a 34 graus Celsius. 30 a 34. Aí vem a severa ou grave, que era abaixo de 30 graus Celsius. Abaixo de 30. E a profunda, que é igual ou inferior a 20 graus Celsius. Cada uma exige uma conduta específica, claro. Entendido. Cobrimos bem a temperatura, suas variações e extremos. Vamos mudar um pouco o foco agora. Pulso. Outro sinal vital essencial. Qual a definição-chave? O pulso, de forma simples, é aquela onda de pressão que a gente sente nas artérias. Ela é causada pelo sangue sendo bombeado pelo coração, mas especificamente é o reflexo da ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo durante a sístole, que é a contração do coração. Então, ele reflete o volume de sangue que sai a cada batida. Exato, reflete o volume sistólico.
E a frequência de pulso é simplesmente quantas dessas ondas ou batimentos ocorrem em um minuto. É um indicador direto do estado circulatório. E o material lembra que muitos fatores influenciam o pulso. Exercício, temperatura de novo, emoções, alguns fármacos, hemorragia, até problemas pulmonares, mudança de postura. Sim, muitos fatores mesmo. Por isso que a avaliação do pulso tem que ser contextualizada, né? Não dá para olhar um número isolado. E um ponto importante: os valores considerados normais variam muito com a idade. É crucial conhecer essas faixas. Quais são as principais faixas que a gente precisa ter em mente? Olha, para lactentes, o normal é de 120 a 160 batimentos por minuto, bem rápido. 120 a 160, uau! Infantes, um pouco mais velhos, de 90 a 140. Pré-escolares, 80 a 110. 80 a 110. Escolares já diminui um pouco, 75 a 100. Adolescentes, 60 a 90. E adultos, o valor clássico, 60 a 100 batimentos por minuto. 60 a 100 para adultos. Decorar essas faixas é básico mesmo. Com certeza, é a base da avaliação hemodinâmica inicial. Então, para a gente fechar o raciocínio, nós destrinchamos os tipos de febre, vimos as diferenças importantes entre febre, hipertermia e hipotermia, e demos uma boa revisada no conceito de pulso, os fatores que o afetam e os valores de referência por idade. Informação essencial. E o que eu acho fascinante nisso tudo é como a precisão nos termos e nas classificações faz diferença no cuidado. Saber se é uma febre intermitente ou remitente, ou qual o grau exato da hipotermia. Isso não é só detalhe técnico, sabe? Leva a um raciocínio clínico mais apurado, a intervenções mais eficazes e seguras. É a base sólida para a prática, né? Não tem como fugir. Sem dúvida. E para finalizar, queria deixar uma reflexão no ar. Além desses fatores mais óbvios que a gente falou, como o exercício ou a temperatura ambiente, será que outros elementos do nosso dia a dia, talvez mais sutis, pensa em estresse crônico, qualidade do sono, até mesmo exposição a certos ruídos, como será que eles podem influenciar nossa temperatura e nosso pulso de formas que a gente nem sempre percebe ou mede na avaliação clínica padrão? Fica aí a provocação para a gente pensar na complexidade que é o nosso organismo e como ele interage com o ambiente.